Tenho certeza que o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que convence do pecado, aquele que é o nosso consolador, o nosso ajudador, Ele está não somente aqui nesse templo, mas também na tua casa, falando contigo. E eu tenho certeza que nesta noite você receberá a ministração da palavra do Senhor. Abra, se você puder, a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Se você puder, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. E eu creio que o Senhor, através do seu Espírito Santo, trará não somente na sua mente, mas no seu coração, o entendimento daquilo que Deus deseja falar contigo nesta noite. Feche os teus olhos. Nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, Senhor, e Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. E não somente aqui, ó Deus, mas em cada casa, em cada lugar, ó Deus, onde estiver ligado, Senhor, esse meio de comunicação que as redes sociais, o Facebook, o Instagram, ou até mesmo esse vídeo, por onde ele chegar, onde ele for alcançado, eu creio que esse lugar, Senhor, se torna um lugar de culto, um lugar onde a Tua presença se manifesta. E creio que a Sua presença se manifesta através do Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Seja conosco, ó Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, que eu quero por um instante meditar com você, ele fala de medo. E medo, na verdade, é um estado afetivo que traz consequência ou na sua mente, ou a razão, ou na sua consciência, o perigo. O medo, normalmente ele vem, e quando ele vem, ele acaba expondo as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade. E o maior problema que nós encontramos quando nós somos deparados, somos confrontados pelo medo, é quando ele nos domina, quando ele acaba tirando de nós até mesmo a fé no Senhor. É como num dia que você acorda, e você acorda crendo que o Senhor está com você e que tudo vai dar certo,
Quando chega no final do dia e algumas respostas que você gostaria, alguns problemas que fossem solucionados não são, você começa a duvidar, você começa a ter um pouco de receio, ou até mesmo medo, por as coisas não acontecerem como você gostaria. E nós vemos nesse texto esse sentimento dominando os corações dos discípulos em um instante, porque esse sentimento que traz a consciência do perigo, ele vem em momentos que não deveriam ter oportunidade de invadir o nosso coração. Nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas não saem de casa por uma orientação, outras por medo, outras não fazem algumas coisas por medo, mas eu creio que o Senhor, o nosso Deus, Ele lança fora todo medo, porque o espírito que o Senhor colocou no seu coração é um espírito de ousadia, não é de medo. E se existe algum temor em nós, é o temor do nosso Deus, ou seja, nós tememos a Deus, mas não temos medo de nada, porque é maior a que está em nós do que o que está no mundo. E aqui o texto está dizendo que após um momento maravilhoso de um milagre de Jesus, na qual o Senhor multiplicou pães e peixes, o Senhor vira para os seus discípulos e dizem a eles: olha, eu peço a vocês que vá do outro lado, que vão adiante, pega o barco e vai adiante. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não falou de uma maneira como Ele costumeiramente falava. O texto está dizendo que Jesus ordenou eles. É como se Jesus obrigasse eles. É como se eles não tivessem o desejo de fazer aquilo, mas atendendo o que Jesus estava falando, o que Jesus estava determinando, eles iam cumprir. Mas parece-me assim, à luz do texto, é como se eles não quisessem fazer. Por isso, houve-se a necessidade de Jesus obrigá-los a tomar uma direção. E diz a palavra de Deus que Jesus então ordena a eles, os discípulos, que entrassem no barco e fosse adiante, ou seja, fosse à frente de Jesus. Porque Jesus então, ele fica, e ele diz que ficaria para despedir a multidão. E despedindo também essa multidão, após ele cumprir isso, diz a palavra de Deus, que ele sobe ao monte para orar. Os discípulos então tomam a direção que Jesus ordenou. Os discípulos tomam a direção que Jesus determinou para eles. Mas Jesus, ao invés de ir atrás, logo atrás, Jesus ainda foi orar. E nesse período que Jesus está orando, no mesmo período que eles estão indo no mar, diz a palavra de Deus, que chegou no meio do percurso, chegou no meio do mar, veio um vento contrário, e esse vento contrário fez com que ondas se elevassem, e essas ondas começaram a açoitar o barco. Ou seja, esse vento contrário provocou uma turbulência ali para eles, um momento de instabilidade, um momento que provocou neles um certo temor. E a palavra de Deus diz que quando isso começa a ocorrer, Jesus, ele se dirige caminhando por cima das águas. Exatamente como o texto diz, enquanto Jesus estava na direção deles, eles estavam ali lutando contra as ondas, mas Jesus estava vindo na direção deles. Quem sabe em algum momento passou pela mente deles a primeira tempestade que eles tinham passado, o primeiro momento que eles tinham passado, mas com Jesus no barco. E Jesus, diz o texto, diz a palavra de Deus, que na primeira tempestade,
Jesus estava com eles, mas estava dormindo. Mas aí chega um momento que eles clamam Jesus. Jesus acorda e acalma o vento, a tempestade. Agora eles estão com vento contrário. Agora eles estão com ondas se levantando contra eles. Mas Jesus não está no barco. Jesus não estava com eles naquele instante. Quem sabe você esteve imaginando que você está vivendo exatamente a mesma coisa. Você já tem muitas experiências de que Jesus estava com você. Quantas vezes você clamou ao Senhor e Ele respondeu. Ele estava ao seu lado quando você mais precisou. Mas agora você de repente tem um sentimento igual dos discípulos. Um sentimento que parece-me que Jesus não está olhando e nem contemplando a sua situação. Você não consegue ver Jesus ao lado. Você não consegue ver Jesus vindo na sua direção. Porque você só consegue ver os problemas que estão diante dos teus olhos. E nesta noite eu creio que Jesus, que está contemplando todas as coisas, e manda te dizer que Ele está olhando por sua vida, e você não está sozinho. Por mais que aparenta que você está sem Jesus ao seu lado, por mais que aparenta que Jesus não está com você no barco, mas Jesus, Ele está na sua direção, e Ele está contemplando o que você está passando nesse instante. Ele está contemplando o que você está vivendo, o que a tua família está passando. Jesus está contemplando a sua vida, na sua casa, no meio da sua família. E Ele não está distante de ti. Ele está através do seu Espírito Santo ao seu lado. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, Ele não está só ao nosso lado, Ele está habitando dentro de nós. Então não tema mal algum, onda alguma que se levante, porque Ele está olhando para você, Ele está contemplando a tua vida, e Ele está contigo nesse momento. E a palavra de Deus diz ainda que naquele instante Jesus então vai se aproximando, e eles avistam Jesus de longe. E quando avistam Jesus, cria-se um temor no coração deles. E eu fico imaginando como era a noite, como eles viram Jesus. Porque eu já fiz algumas travessias, e principalmente aqui no nosso estado do Paraná, quando você atravessa de Matinhos para Guaratuba, Guaratuba para Matinhos, ali nas orlas da praia, ali dos lugares onde a balsa ela para, é cheio de luzes. Mas eu lembro bem que algumas vezes, quando nós estamos atravessando e estamos no meio do trajeto, nós não conseguimos ver nada na nossa frente. Mesmo estando luzes nas pontas, nas extremidades, ali o que sobra é a luz da balsa. Eu fico imaginando como eles conseguiram ver Jesus, como eles conseguiram ver Jesus se aproximando à noite. A palavra de Deus não diz se o corpo de Jesus em algum momento ele acendeu, ou se uma luz veio sobre Jesus, nós não sabemos. O fato é que Jesus, ele chama a atenção. E chamando a atenção, eles não estavam esperando nada, e o temor já existente no coração deles, o momento que eles estavam vivendo, então eles começam a imaginar que era um fantasma. E a palavra de Deus diz que eles começam a gritar com medo. O medo expõe os discípulos, homens preparados, acostumados. Quantas tempestades eles devem ter passado, quantas tempestades eles enfrentaram, mas agora existia algo que estava sob as águas, que provocaram medo maior do que mesmo as águas e as ondas que se levantavam. Nós podemos imaginar que o que nós estamos vivendo hoje no nosso país, na nossa cidade, nesse mundo inteiro, seja maior do que todas as dificuldades que nós já passamos. E saiba de uma coisa:
essas dificuldades, elas não são nada diante do Deus que nós servimos. Porque as mesmas ondas que açoitavam o barco, o mesmo vento contrário que fazia as águas se elevarem, eram as mesmas ondas que Jesus andava sobre elas. Ou seja, toda a dificuldade que existia, todo momento difícil que eles estavam vivendo, e as águas que se elevavam, as ondas que se elevavam, estavam debaixo dos pés de Jesus. Jesus, ele não acalmou o mar, ele não acalmou as ondas. Diz a palavra de Deus que ele andou sobre as águas, no meio daquele movimento grande das águas. No momento do vento contrário, Jesus, ele anda sobre as ondas. Jesus, ele não acalmou a tempestade, o movimento das águas naquele momento, no primeiro momento. Não, ele simplesmente coloca aquela dificuldade dos discípulos debaixo dos pés dele e sai andando sobre as ondas. Imagina Jesus dizendo a você hoje que o seu maior problema, a sua maior dificuldade não estão acima dele, é ele que está acima das suas dificuldades, é ele que está andando sobre essas águas, é ele que está andando sobre as ondas e dizendo para você: não existe mar revolto, não existe vento contrário que esteja acima desse Deus que você serve. Esse Deus que você serve, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para te salvar, ele manda te dizer que ele está acima de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Então não é o que as pessoas dizem, não é aquilo que se aparenta para você, porque é Jesus que está trabalhando a nosso favor. E Jesus então ele vai se aproximando, e com aquele grito, e com aquele medo todo exposto, Jesus diz de longe: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Imagina só, você num grande momento de desespero e de medo, em momentos de agonia, o Senhor olhando para você dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Deus está dizendo para você: tem de bom ânimo, o Senhor está contigo, não temas, não te afliges, não deixa que isso te domine, porque maior é que está contigo. Assim diz o Senhor. Jesus diz isso a eles. E Pedro, de uma forma mais ousada, diz ao Senhor: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. O medo que estava no coração de Pedro agora muda. O sentimento dele agora é de viver algo diferente. Agora o que ele queria, que aquilo que ele estava contemplando, que Jesus estava fazendo, o sobrenatural de Deus, ele queria viver o sobrenatural também. E ele tem uma atitude ousada, não chega a ser tão ousada a ponto de ele mesmo querer descer do barco e ir até Jesus, não. Ele diz ao Senhor: Senhor, eu sei, Senhor, que se o Senhor ordenar ou mandar que eu vá ter contigo. Então a declaração dele é diferente. Ele sabe que Jesus, ele tinha que ordenar. A palavra estava com o Senhor, a ordem partia de Jesus, ela não partiria dele mesmo. Então ele sabia que Jesus estava no controle da situação, e ele diz: manda-me, Senhor, que vá ter contigo sobre as águas. E Jesus então responde: então venha. E diz a palavra de Deus que ele coloca o pé fora e vai andando sobre as águas.
Imagine só, um momento de desespero. Pedro nunca imaginaria que ele viveria uma das suas maiores experiências na terra. E por que ele viveu isso? Porque no momento de dificuldade, ele não simplesmente se conteve em saber que Jesus estava vindo. Ele queria viver algo além, uma experiência maior. Então aproveite esse momento que você está vivendo para viver algo além, uma experiência maior com o Senhor teu Deus. O milagre acontece, o milagre vem sobre nós, mas só podem aqueles contar o milagre que viveu, e grandes experiências, aqueles que não se conformaram em viver na mediocridade, ou seja, igual todo mundo, aquele que quis viver mais. Então se você está querendo viver algo especial diante de Deus, esse é o momento. Não se contenha em viver apenas em alguns instantes, se aprofunda no Senhor, se aprofunda na experiência com Deus. Se você crê que o Senhor está contigo, se você crê que o Senhor está te vendo nesse momento, então Ele te diz nesta noite: vai buscar algo muito mais profundo, vai viver experiências com o Senhor, e eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus irá ao seu encontro. Pedro depois podia contar: eu andei por cima das águas com Jesus. Você poderá contar no futuro: eu vivi um momento de dificuldade, um dos maiores que a humanidade já viveu, mas eu andei com Jesus, eu caminhei com Ele no momento da dificuldade, eu andei sobre as águas, as ondas que açoitavam o nosso barco fez com que eu andasse sobre elas. Pode ser que a água não se acalme, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele pode fazer você caminhar no meio de ondas que estão açoitando o seu barco. Eu sei que o Senhor pode fazer você andar sobre ventos contrários, porque Ele está contigo, Ele não te desamparou. O que chama a atenção é quando o evangelista Marcos fala desse episódio, e ele diz em Marcos, no capítulo 7, versículo 48, que Jesus tinha uma intenção. A intenção de Jesus não era encontrá-los. Diz o texto que queria passar adiante deles. Jesus, ele queria passar direto, mas o medo, a reação deles vendo Jesus, imaginando que era um fantasma, fizeram com que Jesus desse atenção a eles. Nenhum momento o texto diz que o barco deles viraria. Nenhum momento o texto diz que aquilo ali estavam dominando eles, a ponto de eles não conseguirem sair da situação que eles estavam vivendo. Mas o texto diz que Jesus, quando ele se aproximou, a intenção dele era passar diante, ir à frente. Por mais que você imagine que em alguns momentos Jesus, ao invés de ele ouvir a sua voz, porque ele está ouvindo, Jesus sempre, o pensamento dele, eu vejo assim: Jesus sempre quer que haja um crescimento em nós, para que nós nos aproximemos cada vez mais dele, e vivamos cada vez mais o que Ele deseja para nós. O Senhor nos dá experiências, e experiência que nos aproxima dele. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que Jesus tem permitido na tua vida, se você clamar, mesmo que a intenção de Jesus fosse adiante, e eu não creio dessa forma, embora que o texto diga que Jesus queria passar adiante, Ele vai parar e Ele vai entrar no seu barco. E o texto então ele modifica o contexto, dizendo que Jesus então, quando Pedro se aproxima dele e começa a se afundar novamente, diz a palavra de Deus que ele começa a clamar ao Senhor, e o Senhor o toma pela sua mão.
Agora vão os dois andando sobre as águas e vão até o barco. E quando chega no barco, Jesus faz uma observação que me chama muito a atenção. Jesus, ele acalma o vento. E quando Jesus acalma o vento, Jesus está deixando bem claro que Ele que controla tudo, que Ele está à frente de tudo. Ou mesmo as ondas que Ele andou sobre elas, e o vento contrário que Ele mesmo encarou e conseguiu andar sobre as águas, agora Ele acalma tudo, dissipa todo o vento, acalma todas as ondas. Tudo quando os seus homens, os seus discípulos gritaram, e gritaram diante do Senhor. E nesta noite eu creio que o seu grito, e não seja um grito de medo, mas um clamor diante de Deus, fará com que Jesus acalme todo vento contrário, acalme todo momento difícil, porque o Senhor não vai permitir que nenhuma onda te cobre, nenhuma onda fazendo com que teu barco vire, mas o Senhor, Ele vai estar diante de você, mas aí como capitão, colocando-se à frente da sua embarcação e dizendo: não há nenhum mal que vai atingir aqueles que eu protejo, que estão guardados em minhas mãos, que eu tenho protegido. Então fica tranquilo, porque Deus está olhando por você nesse instante. E eu quero junto com você nessa noite adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor com um hino que fala que nós temos que descansar em Deus, nós temos que descansar no Senhor, descansar naquele que vive e reina para todos sempre. E eu quero adorar ao Senhor com uma parte desse hino, junto com os nossos irmãos aqui. E depois eu quero fazer uma oração por sua vida. Mas eu creio que o Senhor falou contigo hoje, o Senhor falou contigo, e o Senhor tem salvação para a tua alma. Esse culto online, ele só tem sentido se vidas forem alcançadas. Essa pregação, ela só será sentido se pessoas se renderem ao Senhor. E a palavra de Deus diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre o seu propósito. Então eu quero adorar a Deus junto contigo agora, e quero adorar ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele entre na sua vida, e Ele vai ao encontro da sua necessidade. E eu tenho certeza que você vai sentir o Senhor contigo nesse dia, mesmo que em algum momento você imaginou que as lutas e que as águas pudessem submergir o seu barco. Mas fica tranquilo, porque o Senhor está com as mãos estendidas, e as mãos estendidas pronto para te abençoar e te proteger. Então adore o Senhor, vamos juntos adorar ao Senhor, bendizer aquele que vive e reina para todos sempre, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, você pode descansar no Senhor.
Você pode descansar naquele que vive e reina. Está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei. Diga de novo: se o trovão e o mar. Se o trovão e Se você puder, levanta a sua mão e adora ao Senhor conosco. vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que